só quem acredita em Deus vai ficar nesse vídeo, porque acho que se tu não acredita em Deus vai ficar um papo muito chato, porque vou entrar num papo de filosofia, vou entrar num papo de depressão, vou entrar num papo de vida, num papo de Deus, que ele consegue fazer com as pessoas, bem aberto aqui, porque é bem difícil fazer isso, tá? Quem grava comigo aí, quem é meu cliente, sabe que não é fácil tá aqui desse lado, muito mais expondo um ponto de vista, porque é muito difícil falar sobre isso. Meu nome é José Cândido e tenho 37 anos, tá? Trabalho como fotógrafo e sou videomaker, tenho uma empresa, cara, já fui muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Já venho nessa loucurada aí, tô com 37, imagina. Eu comecei a trabalhar desde os 12. Por isso que eu decidi só pegar e gravar aqui e falar esse testemunho, dar esse relato e tocar no coração de alguém de alguma forma, sem julgamentos, somente que as pessoas reflitam num ponto de vista mais paralelo da coisa. Não que eu vou falar vai ser um julgamento, ou o que eu posso falar vou estar certo ou errado. Não, é uma forma só de a gente pensar, da gente repensar, da gente refletir, da gente olhar para dentro da gente e ter uma noção bem, muito mais complexa do que a gente é. Eu passei por essa última semana eu sobrecarreguei os meus clientes do meu trabalho, e por isso que eu falo que não é fácil falar isso. Tá aqui hoje falando num vídeo com uma câmera. Por isso que eu só simplesmente liguei ela e vou começar a falar aqui e dane-se, vamos ver o que vai dar. Mas pirei, cara, pirei. Entrei num estresse mental, entrei num looping existencial com 37 anos, sem nada na vida praticamente, com três casamentos fracassados, relacionamentos também ruins, vida bem desmoronada. Minha mãe doente, eu não sabendo lidar com aquilo ali, eu me isolando, cada vez mais fraco, perdido, trabalhando muito, perdido em convicções que eu acreditava, toda a vida foi assim, ah, mas, por isso que eu digo, não é arrogância ou vitimismo, a gente aceitar o erro às vezes é reconhecer, mas aí a gente tá falando também, o papo que eu quero entrar é papo lá em Deus, aceitar Jesus, sem fanatismo, mas com entendimento e conhecimento. Voltando, tá? Parei, noiei, mandei mensagem pros clientes, fiquei uma semana deitado na cama, simplesmente parei, fiquei uma semana deitado na cama. Cara, foi muito difícil mesmo. Eu tava vivendo uma crise existencial de quem eu sou, de quem eu fui. Tava bebendo muito, fumando muito, me chapando muito, tudo extremo, sabe? Nossa, eram números assim que, sabe, sem comer eu emagreci e achando desculpa pra tudo isso, sabe? Porque eu vou emagrecer, porque eu tenho estômago alto, mas eu vou fazer tal coisa porque futuramente eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer aqui porque daqui a pouco vai dar certo ali, e eu vou fazer isso porque vai dar certo ali, e vamos lá, e vamos pra cima, eu sou depressivo, eu sou carente, cara, e foi a vida inteira assim, nesse looping, nessa loucura, né, nesse, sabe, perdido, sem saber onde é que o cara tava, e quem me conhece sabe, por isso que eu tô falando de coração bem aberto, sendo o mais sincero possível aqui, porque eu atendo cada um dos meus clientes, eu sempre vou lá, olho olho ao olho, mas, cara, tem coisas que acontecem às vezes com a gente dentro que a gente não consegue explicar, sabe? É como se fosse uma gripe. Tu se resfriou ali, daí tu começa a ter aquela febre e tu fica: "Cara, por que que eu tô assim?". E a mesma coisa essa maldita, essa depressão, essa não vontade de viver, sabe, é uma coisa nojenta, asquerosa, que beira o ridículo. Sabe por que eu falo isso? Porque, quem tá nesse looping, por isso que eu quero que vocês assistam esse vídeo, porque eu só liguei a câmera, só assistam e compartilhe, manda pra quem vocês acham que de repente passa por isso. Porque as pessoas às vezes não ligam pra depressão de um jeito tão, sabe? Cara, eu vivi uma semana que foi assim, foi uma semana realmente de morte, de renúncia, de abstinência, de uma virada de chave gigantesca cara, foi uma explosão de coisas. E eu não soube lidar. E a depressão, essa tristeza acompanha.
a minha vida desde criança, desde o meu pai, desde a minha mãe, vem nessa, sabe? Nessa loucura toda, desde a minha infância. O pai bebia, minha mãe bebia, não sabe, brigas. Cara, era muita coisa do jeito dele, sabe? Mas, queira ou não, a gente vive aquilo ali. Não culpa meu pai, não culpa minha mãe por nada disso. Mas quando a gente tá perdido, a gente começa a achar culpados e, porque eu sou assim, porque eu fui criado assim, e às vezes não é, sabe? Porque ao mesmo tempo que, por isso que eu digo que eu falo que não é que vocês me escutam, mas não numa forma de julgamento, mas de conhecimento. Que, cara, ao mesmo tempo que eu vejo que a minha mãe meu pai me criaram daquela forma deles ali, eu sei que eles fizeram o melhor das condições que eles têm, mas aí eu sou muito ingrato e muito burro e achar, porque eu tenho esses traumas, porque a minha mãe me criou assim, porque foi assim calma, não é assim, não é assim. A gente faz o melhor que a gente pode fazer e eu sou pai hoje, eu sei como é que funciona, porque eu fiz muita coisa errada e eu sempre achei que tá fazendo tudo certo e acho que também com vocês é assim, com todo mundo é assim. Por isso que é um relato de coração, tô falando abertamente pra vocês entenderem um mundo que às vezes que a pessoa vive, e às vezes é um julgamento, e às vezes só escuta e tira como uma lição, de repente, de vida, como aprendizado, porque, pô, aquela pessoa ali pode te ajudar de uma maneira. Tudo que eu vivi na minha vida, cada relacionamento, cada pessoa que passou na minha vida, de alguma forma eu aprendi com elas. Eu filtrei o melhor delas e muitas vezes eu consegui replicar, e muitas vezes eu também não, né, fui fraco, cometi erros, fui grosso, errei, hum, lógico. E muita gente vai comentar, vai jogar, mais um doido, mas isso é normal, porque quando a gente fala de depressão é algo muito íntimo da gente, muito íntimo, é muito lá dentro. Não tem ninguém vai entender isso, porque a gente vai falar muita besteira. E o pior de tudo isso, porque a gente fala aquele monte de merda e a cabeça fica, ô, seu tonto, por que tu tá falando isso, seu merda? Não é isso, tu sabe que não é isso, tu sabe que tu quer viver, tu sabe que tu quer. Não, mas eu preciso falar isso porque as pessoas têm que ter pena de mim, as pessoas têm que ver que eu vou. Olha o quão ridículo é isso. Mas a pessoa que tem depressão faz isso. E lógico que é vergonhoso, é doloroso, por isso que eu estou falando aqui para não ter um julgamento, mas para só ter um entendimento. Que às vezes não é sobre vocês, você não tem que ser, a gente não tem que se culpar por não achar cura pelos outros ou por não conseguir fazer alguma coisa por alguém, sabe? Então às vezes aquele alguém tem que fazer por si também. Então, só que acima de qualquer coisa, por isso que eu falo que em Deus, em primeiro lugar. Então é Deus, a gente, é Deus, o José, e aí tudo segue. A gente tem que estar bem com a gente mesmo. Tem que estar muito bem. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. Eu sumi, eu não dei satisfação para meus clientes, eu fui totalmente escroto nessa parte. Eu peguei e saí, falei, tô nem aí, vou sair, tô mal. Olha tão egoísmo que a gente é. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que conversar com cada um, vou ter que explicar a situação, vou ter que, né? Vou ter que me humilhar, vou ter que engolir meu orgulho, se querer que trabalhe comigo de novo. E a vida não é assim. As pessoas não podem ficar refém dos outros por uma besteira. Mas a depressão age assim. E não é uma desculpa pra doença ou alguma coisa do tipo, ou sei lá. Só quem passa mesmo. Se não tá fazendo sentido pra ti, isso, ótimo. Perfeito, se não tem. Tu não tem. Tá tudo bem contigo. Mas quem tem, e passa por isso todos os dias, essa tosquice. Porque é foda, sabe por quê? Desculpa o palavrão, mas. Porque tu tem noção que é ridículo. E tu vai lá e faz. É uma das piores doenças que existe. Uma das piores doenças.
Por isso que é difícil falar pra alguém que tá envolvido, digamos, eu não tenho como falar isso pra uma namorada, pra minha mãe, porque talvez pra minha namorada vai parecer que eu tô me defendendo, é uma desculpa, porque eu vou lá e vou fazer uma merda e vou usar isso como um alento. "Ah, porque eu sou depressiva, lululu". E talvez eu vou falar, talvez outras pessoas vão entender como uma desculpa, talvez os meus clientes vão entender de uma outra forma. Por isso que é difícil dar a cara a tapa, assim. Porque é ridículo isso. É uma doença sorrateira. Ela vai lá no. Ela te bota lá no. Porque ela te humilha. E a força que a gente encontra é só Deus, não tem outra. Porque quando a gente fala em suicídio ou, sei lá, fazer atentar com a própria vida, é o físico, né? O carnal, é acabar com a tua carne, acabar com a dor. Porque depois que a gente tem entendimento da palavra, a gente sabe que vai encontrar a luz, né? Vai encontrar tudo. E a gente tem que ter uma noção bem clara que existe dois mundos, tá? Existem dois planetas. O planeta Terra e um planeta chamado Luz, que é o teu Deus que habita dentro de ti. Cada vez que tu fecha os olhos, cada vez que tu respira. Faz isso agora pra te ver. Fecha o olho. Fecha o olho, respira. Olha pra dentro de ti. Pergunta o que tu fez de bom na vida. O que tu fez de ruim. Coloca na balança. Quando tu tem essa noção que tu tem dois mundos, tudo muda. Tudo fica muito mais claro. Na Bíblia diz que a gente veio do pó, né? A gente é terra. Portanto, que tudo que o nosso físico precisa, nosso corpo precisa, tá aqui na terra. Tá aqui, o alimento. Quanto mais saudável a gente se alimentar do que a terra nos proporciona, mais o nosso corpo físico vive. Olha tão louco isso. Doido, né? Quanto mais saudável quanto mais a gente usufruir melhor do planeta Terra, mais o nosso corpo físico vai durar. Quanto mais tu correr, se tu for ver academia, se tu exercitar, se tu comer bem, teu corpo vai ficar bom. Mas tem um problema que não tem uma doença que ela não ataca o teu físico, ela vai diretamente lá no teu espiritual, que é a depressão. A depressão é uma doença que ataca o sentimento. Ela te torna um psicopata. Isso é um fato. Tu fica frio, tu não pensa mais em ninguém, tu fica um robô. Fica em dois mundos paralelos. Em vez de tu ter dois, que nem eu te falei agora, teria que ter dois planetas. O planeta Terra e o planeta Luz, que é Deus. Deus e você. Quanto mais tu estiver bem, mais forte tu fica. Quanto mais tu estiver mais linkado em Deus, mais perto de Deus, com a mais sabedoria de Deus, mais forte tu vai estar. Tu vai estar mais livre, tu vai estar muito mais forte, porque tu vai estar praticamente invulnerável ao mundo lá fora. Ao mundo da Terra. Tu vai usufruir do planeta Terra. Deus deu a Terra. Nosso jardim do Éden é a Terra. Então tu tem que usufruir só do que ele tem de melhor, do que ele te faz bem no teu físico carnal. Isso é entendimento, conhecimento, filosofia, pensa como vocês quiserem, mas o nosso físico está linkado diretamente à Terra. E o nosso ser, o nosso pensamento, quem a gente é de verdade está linkado diretamente ao nosso espiritual. E a depressão, ela vai lá no espiritual. Ela não, tem doenças que atacam o físico. Ataca o físico, sabe? Até te corroer, vai dar um câncer de pele. Tem doenças que atacam o espiritual. A gente tem que ter esse entendimento claro que existe dois mundos, planeta Terra, planeta Luz. A luz que habita dentro da gente, Jesus Cristo, que eu não quero entrar nesse papo, mas eu só quero falar mesmo da depressão e do mundo que as pessoas vivem, que dá um relato mais paralelo que sirva de exemplo para alguém. E cara, aí dá pra sair. Não é fácil, lógico que não, mas dá, eu tô tentando. E gravar esse vídeo aqui é um obstáculo gigantesco que eu tenho que passar. E eu tô fazendo.
Ah, até me perdi. Me perdi mesmo. Mas. E por isso que eu digo que a depressão ataca lá. Ela corrói aquele sentimento lá. Ela não é um câncer que vai atacar a tua pele. É uma doença sorrateira, ela vai atacar lá no teu espírito, teu espiritual. Por isso que eu tô aqui desabafando com vocês, contando um relato que muita gente passa e as pessoas não têm entendimento, porque as pessoas não vão enxergar essa doença, as pessoas não têm como ver, porque é muito íntimo. Ela é muito íntima e ela transforma as pessoas, ela afasta essa pessoa de todo mundo. Então ela transforma o amor em ódio. Só quem vive sabe o que eu tô falando. Só quem vive sabe o que eu tô falando. E tá aqui é um desafio muito grande. É um poder de cura. Então tem cura, tem como, vai pro entendimento, tem a palavra, tem. Cara, só depende da gente. Não é fácil. Lógico que não. De maneira nenhuma é fácil. Mas dá. Dá. Dá pra fazer. Por que dá pra fazer? Porque eu tô conseguindo. Eu tô aqui gravando e é isso que eu vou fazer. Eu quero falar, desabafar, contar histórias, dar relatos. Eu não quero que as pessoas me ouçam como um julgamento ou como eu tô falando, que tem que ser assim ou não. Não, às vezes quando a gente fala, a gente estabelece um padrão ou algo do tipo, é uma forma de pensar. E quando a gente vive num mundo completamente bagunçado, sem Deus, sem religião, de todos os casamentos que eu tive, acho que nenhum eu tive Deus no coração como, sabe, como meu primeiro lugar. Eu sempre fui muito, enfim, não tem como explicar quem eu fui nessa vida. Mas, só que no meu entendimento eu tava, nossa, arrasando. Quando a gente chega no buraco, a gente tem essa crise existencial, a gente encontra Deus, a gente vê valor onde coisa que não tem. E realmente tá tudo apagado agora pra mim. Depressão apagou isso aí, porque ela foi lá no meu sentimento. E a única forma que eu tinha era encontrar Deus, com fanatismo ou não. E a gente não vai conseguir se expressar. A gente não vai conseguir falar de forma clara pras pessoas. Talvez esse vídeo esteja sendo muito confuso pra ti. Porque tu não esteja passando por isso ou nunca passou. Mas quem passa sabe do que eu tô falando. Dessa escuridão, desses dias escuros, dessa coisa tão, cara, que tão horrível que é. E o pior de tudo é tu saber, ter noção de tudo isso e falar e fazer. O que tem cura, irmão? Tem. Em primeiro lugar, Deus. E segundo lugar, tudo que eu passei na minha vida, todos os erros e decisões erradas que eu tomei, foi porque eu tava com o propósito errado e com o foco errado. Eu depositei todas as minhas forças erradas. Eu podia muito estar num lugar e eu preferir estar em outro. Foi decisão minha. Foi erro meu, foi falha minha. E tá tudo bem. Vida que segue. O que eu não posso é culpar ou me fazer de vitimismo, ou enfim. Mas às vezes a gente tá ferido no espírito, tá longe de Deus. E acha que tá fazendo certo. E tá sendo escroto, tá sendo nojento, tá sendo baixo. Falando do homem, da mulher, do ser humano em si, de todo mundo. E às vezes não é assim. E cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu jeito de olhar. E todo mundo tem que respeitar o seu espaço. Às vezes a gente não respeita porque a gente não tem Deus em primeiro lugar e não tá em segundo lugar. A gente não aceitou realmente como tem que ser. A gente tem que estar bem consigo mesmo. E pior que eu falo isso pra todo mundo. Quem me conhece sabe. E às vezes a gente não tá bem. Eu depositei muitas vezes as minhas forças em lugares errados. E às vezes agora quando eu falo que eu quero mudar, que eu quero recomeçar, as pessoas se assustam. Nossa, mas como assim? Tu vai mudar? Não é bem assim. Tu vai ter que passar por um processo. E eu sei de tudo isso. Eu não tô falando que vai ser amanhã, sabe? Porque não, às vezes o cara não sabe se expressar. Que eu falo assim, eu quero ser um pregador. Assim, cara, mas tu fuma maconha ainda, como é que tu vai ser um pregador? Aí já, pior, né? Aí o cara já desanima. E daí que eu tô passando por um processo, eu sei que é difícil. Eu bebo, fumei muito, me droguei muito, nossa. Mas nada impede de eu
ser um pastor um dia, ou pregar para milhões, ou ser um grande videomaker, ou ser um grande fotógrafo, ou tu sonhar, tu pode ser quem tu quiser, independente do que tu acredita. E ninguém pode interromper teu sonho, só que a forma que a gente escuta, às vezes, a gente absorve certas coisas e vai te deixando fraco. Por isso que eu quero falar da depressão que tá lá. Porque quando tu não tá bem contigo mesmo, quando tu não tem uma estrutura, que nem tu não tem digamos, uma casa, tu não tem um carro, tu não tá bem contigo mesmo, tu fica procurando coisas, alentos e, sabe, tu fica procurando preenchimentos, fica procurando felicidades. Essa maldita doença vai te deixando fraco, ela vai te deixando confuso, tu tá ali, tu tá perdido, tu não sabe onde é que tu tá, e tu se entrega pra qualquer um, tu deposita uma vida, tu deposita uma história, tu deposita uma força, e daqui a pouco tudo acaba, e daqui a pouco tu sofre, e tu vive nesse looping infinito, porque tu não sabe aonde tu quer chegar, tu não sabe o que realmente tu quer pra tua vida. Então, e só quem passa por isso, às vezes, e não precisa nem ter depressão, às vezes, pra passar por isso. Basta só não ter conhecimento da palavra, ou achar que não, sabe? É como, eu sou ateu, graças a Deus. Mais ou menos isso. Porque eu acredito em Deus, né? Acredito em todas as religiões. E tá tudo certo, cada um, cada um. Mas o problema é que a gente não tem Deus em primeiro lugar e a gente não tá bem. Porque quando a gente tá bem, a gente não precisa de mais nada pra ser feliz, porque tu sabe onde depositar o amor. Eu podia ter dado muito mais amor para minhas filhas. Eu podia ter feito muito mais coisas legais para minha vida. Eu podia ter dado muito mais. ah, Nossa! Mas não. Eu fiz tudo errado, decisões erradas. E tá tudo certo. Depositei forças em lugares errados. Mas eu tive sabedoria. Eu tive sabedoria, não. Eu obtive sabedoria. Eu consegui aprender muito com tudo isso. E todo mundo aprende com os erros. Nosso passado sempre vai ter que ser a nossa referência. É difícil falar, vídeo. Parece que eu tô nervoso pra caramba. Porque realmente eu não sabia o que falar e só liguei a câmera e saí falando. Mas porque eu quero fazer diferente. Eu quero ligar a câmera e só falar, sem julgamentos, falar que eu errei, dar um testemunho bem sincero, mostrar pra todo mundo que as pessoas são falhas, sim, mas elas têm um recomeço. E esse recomeço é difícil, porque quando tu fala que vai mudar, as pessoas falam: "Você não acredita". Uh-uh. Não acredito. Assim tão rápido? Aí tu fica: "Cara, mas eu só falei que vou mudar, tô tentando, né". Sabe, então, e acho que como a gente não tem entendimento, às vezes não tem força, digamos, de continuar a mudança. E aconteceu comigo, eu sempre ia. A minha carreira profissional sabe, quando eu não sabia nem editar um vídeo no início. Não sabia nem editar. O primeiro vídeo que eu fiz, ficou tão horrível que o cara nem editou. Mas eu não desisti, eu continuei, porque eu amava o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Por isso que eu sei que cada cliente meu, cada pessoa que me conhece vai entender. Porque, cara, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu tenho muita dedicação pelo que eu faço. Só que se o teu espírito tá ruim, se tu tem teus pensamentos negativos, uma hora tu vai quebrar. Tu não é um robô. E quando quebra lá no espiritual, ninguém vê. Só tu sente. Quem é que trata isso? Se ninguém tá vendo. Não é um braço quebrado que tu vai lá. Tá lá dentro, cara. Pá. Então eu sei que cada cliente vai entender. E eu comecei nessa jornada, quando eu vi, cara, eu tava tirando foto do Bolsonaro. Eu viajei pra São Paulo a passeio, fiz trabalho lá. Recebi diversas propostas. Eu saí de um salário. Eu gosto de falar sobre números assim porque eu não tenho nada e não vivo por isso. Mas enfim, eu saí tipo de R$ 300. Eu cheguei a ganhar 12, 15, 20 mil reais no mês. E foi uma ascensão muito rápida. Sabe, as coisas acontecem quando a gente quer fazer. Só que a gente vai e do nada cai desmoronando. Isso que eu quero compartilhar com vocês. Tô sendo muito sincero com cada palavra, em cada
coisa que eu tô falando aqui, eu tô pensando muito, ao mesmo tempo sendo usado por Deus pra ser o mais sincero possível, pra não ter julgamento, só pra ter reflexões e ser um desabafo. Por isso que eu decidi gravar, porque daí assim ninguém me interrompe. A ignorância minha, né, fazer, tipo, parece ser a ignorância do ser humano. Eu vou falar e ninguém vai me interromper. Foda-se. Mas às vezes é preciso, tu não é obrigado a ficar nesse vídeo, mas é pra reflexão.